Boa noite, eu sou Haroldo, essa é a Eliane, minha colega de Ciência Política. A gente vai conduzir agora uma entrevista aqui da disciplina de ADF 102, Ciência Política. A gente vai entrevistar uma pessoa aqui da área da saúde. Pode começar, por favor, Eliane. Tá. Eu vou começar com umas perguntas de introdução sobre sua vida pessoal. Primeiro, qual o seu nome e idade? Meu nome é Juliana Flávia Pereira, eu tenho 44 anos. Em qual cidade você reside e onde você trabalha atualmente? Eu moro na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, e trabalho no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ok. Qual sua formação acadêmica? Eu sou técnica de enfermagem e sou estudante de enfermagem de ensino superior. Legal. O que te inspirou a atuar na área de saúde? Foi uma vontade muito grande de querer ajudar, de querer cuidar. Existe muito esse romantismo que a enfermagem é a arte do cuidar. Isso sempre me chamou muita atenção. Até que, com o passar dos anos, eu descobri que a enfermagem é a arte de cuidar com a ciência. A gente precisa da ciência para estar cuidando. Então, acho que foi mais por isso aí que eu ainda estou nessa caminhada até hoje. Sim. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou durante sua formação e profissionalização? Na minha formação, acho que foi a dificuldade de assimilar tudo que eu tinha que assimilar, porque é uma área muito ampla, com muito conteúdo, e é onde a gente mexe muito com a responsabilidade pela vida do outro, né? A gente tem a vida do outro sempre nas nossas mãos. E no meu ambiente profissional, acho que é mais difícil para mim é lidar com a dor do outro. Saber que o outro está ali sofrendo, saber que o outro ali, às vezes, está ali precisando de muita coisa, de muito recurso, que a gente muitas vezes não dispõe nas nossas mãos, eu acho que isso é o que mais me incomoda, assim, até hoje na minha profissão. Sim, compreendo. Há quanto tempo você trabalha na sua função atual? Né? Qual foi o seu cargo que você mais exerceu? Eu sou técnica de enfermagem já tem 14 anos. Eu trabalhei na unidade de internação adulto por 6 anos, mais ou menos, 6 anos e meio. E aí me falaram que eu tinha um perfil para trabalhar na pediatria. Hoje eu estou na pediatria e estou atuando também no posto de coleta de leite humano aqui da nossa cidade. Então, eu já estou aí nessa caminhada já há uns 14 anos já. Você teve alguma outra experiência diferente dessa? Já tive experiência também numa casa de apoio a gestantes, a que tem aqui na cidade, que é uma casa que recebe gestantes e puérperas, assim, que dá um apoio, que dá um suporte para mulheres que são de outras cidades, principalmente, e já tive também uma pequena experiência na maternidade, todos nessa mesma instituição. Entendi. Basicamente o mesmo segmento, né? Gestante, infantil, pediatria. Entendi. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, vamos passar para o Sistema Único de Saúde, né? Perguntas mais sobre o sistema. Como foi sua experiência no Sul? Olha, a minha experiência no SUS, o hospital que eu trabalho aqui é um hospital de alta complexibilidade, um hospital de grande porte. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente passa por muita dificuldade, mas também a gente tem um bom recurso de material para nos ajudar a trabalhar, tá? Então, assim, a minha experiência no SUS como profissional, eu não posso reclamar muito, não. É um hospital organizado, é um hospital que, por exemplo, que eu não tenho ninguém no corredor. Isso, para mim, já é muita coisa, em vista do que a gente vê aí em outras cidades, da realidade que a gente conhece. Agora, o que pega muito para a gente dessa área é a questão salarial, é a questão de reconhecimento, é a questão de segurança para trabalhar, são coisas que a gente não tem. No SUS, então, a gente tem muito menos, né? A falta do nosso reconhecimento como profissional mesmo. Sim, mais a valorização como profissional, né? Para mim, aqui, na minha realidade aqui, basicamente é isso.
Porque eu acho, no meu ponto de vista, o hospital que eu trabalho, ele tem um certo, como é que eu te falo? Ele me dá condições para me exercer a minha profissão com o mínimo. As condições básicas, né, que tem que ter. As condições básicas eu tenho. Graças a Deus. Como você descreveria a importância do SUS para a população brasileira? A 100% que a gente precisa do SUS, né? O SUS está aí hoje em todas as áreas, né? Seja na área da saúde, com um remédio para aquela pessoa mais que tem menos condição social, ou com aquela pessoa que também tem uma boa condição social, mas que depende do SUS para tudo. Né? A gente depende do SUS hoje como vigilância sanitária, na área de epidemiologia, na área das vacinas, a gente é 100% SUS. Né? Quando a gente pega aí para estudar aí a lei do SUS, e vocês devem estar vendo isso aí agora, a gente usa SUS para tudo. Né? A gente tem 100% de garantia, né? A lei do SUS, pelo menos no papel, ela é muito bonita. E quando a gente conhece os nossos direitos e quando a gente vai correr atrás, a gente consegue muita coisa pelo SUS. Né? O SUS é o único plano de saúde que tem 100% de cobertura. Se a gente conhecer os caminhos, e quem precisa conhece e vai atrás, consegue remédios aí de altíssimo custo, internações prolongadas aí. Então, assim, quando a gente está dentro de uma instituição que a gente vê as coisas acontecendo, é que a gente vê que a gente depende do SUS para comprar um sabonete ali na esquina, o SUS está fiscalizando. Né? Então, a nossa realidade hoje é que a gente é 100% SUS para tudo, não importa a classe social, não importa nada. Eu acho que a gente depende, sim, desse Sistema Único de Saúde para tudo. Sim. Quais são os pontos positivos do SUS que você observou ao longo da sua carreira? Os pontos positivos do SUS, eu acho que esse acolher que o SUS tem para todo mundo, né? Porque é um plano universal não, desculpa, é um plano que todo cidadão brasileiro tem direito. Não importa a sua classe social, a gente tem esse direito. Então, acho que isso é um ponto muito positivo que eu vejo. A igualdade perante todos, né? A igualdade, que é a base, né, do SUS. Sim. Quais são os principais desafios e problemas que você enfrenta ao trabalhar no SUS? Meu maior desafio hoje, que eu acho, além da precariedade que a gente vê, de falta de recurso, porque muita coisa a gente ainda não tem disponível pelo SUS, eu acho que é a falta ainda de informação e de cuidado do cidadão com o SUS. Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Uma instituição que foi reformada agora, por exemplo, seja uma reforma completa ou uma pintura na parede, o cidadão ele não tem o cuidado com aquele material. Ele tem o prazer de destruir aquele patrimônio ali que é nosso. Né? Aquele patrimônio ali é nosso, é do povo brasileiro. E o cidadão tem o prazer de ir lá e depredar. Hoje, atualmente, eu acho que esse está sendo o meu maior desafio, tentar manter o que a gente tem de equipamento, o que a gente tem de material disponível para atender essa população. Essa mesma população é a que quer quebrar, é a que quer riscar a parede, é a que quebra um vaso sanitário, que quebra uma pia. Então, acho que esse hoje é um grande desafio que eu tenho. Entendi. Você acha que a população brasileira valoriza o SUS da maneira que deveria? Eu acho que não valoriza, mas eu também acho que a maioria da população hoje, ela não tem conhecimento e também não tem condições de absorver a grandeza que é o SUS. Eu acho que a população, ela não tem conhecimento de tudo que é o SUS e acha que é uma coisa largada e não tem entendimento para isso. Eu acho que falta educação da população em todos os sentidos, para saber valorizar o que tem na mão.
né? Porque a gente tem aí um plano aí que cobre tudo, tudo, né? Uma lei que te valoriza em tudo, te respalda que você tem direito a tudo. E a gente não sabe, a população em geral não sabe disso, não sabe como absorver isso. Não sabe como absorver nem como exigir, né? Cobrar dessa. Nem como exigir. Você acha que o governo valoriza os profissionais de saúde pública e do SUS da maneira adequada? Não. Eu acho que nem os profissionais do SUS e nem os profissionais do particular, que são os privados. Eu acho que falta muita empatia, sabe? A gente tem aí uma carga horária aí de 12 horas, de 12 por 36. Depois de 30 anos que a gente conseguiu ter um pouco de aumento, que é um aumento assim, como é que eu te Ilusório, falo? né? Não é que ele foi irrisório, mas é um aumento que não é um aumento, sabe? Porque na minha carteira de trabalho eu não tive aumento, eu tenho um abono. Então, a Uhum. qualquer hora isso pode mudar. Eu não tenho nada que me garante que eu vou continuar recebendo o salário que eu recebo hoje, mês que vem. Eu tenho certo o salário que está na minha carteira profissional. Aí o governo veio e me deu um abono, tipo uma bolsa, complementando isso aí. Mas eu não tenho, por exemplo, respaldo nenhum que eu vou receber, até quando eu vou receber isso aí. Todo mês é um suspense, sabe? Então eu acho que Pois é. falta muita empatia com a nossa, principalmente com o nosso salário, com a nossa segurança profissional, com a nossa segurança familiar, porque o risco que a gente corre é muito grande de trazer doenças para casa. Então, assim, são coisas que eu acho que tem muito para se fazer, que poderia ser feito mais, que a gente tem respaldo até mesmo dentro da lei do SUS para isso, mas que não são aplicadas. Então, eu acho que o governo peca muito nesse sentido, também de não valorizar quem ele tem aí, porque a gente é o chão de fábrica mesmo da saúde. Só que também, sem a gente também, Não todo tem mundo sim. morre. Todo mundo morre. Sem o técnico hoje, sem o técnico de enfermagem hoje, a saúde do Brasil para. Porque somos nós que cuidamos, somos nós que sabemos cuidar, né? O médico, ele não sabe aplicar uma injeção. São raríssimos que sabem, né? Se a classe da enfermagem hoje, como se diz, parar, a gente vai ter aí um problema muito maior do que a pandemia. A gente não para porque a gente trabalha muito mesmo na base do amor. Eu acho que é por isso que a gente não tem essa cara e essa coragem de falar, vamos parar 100%. E a gente, por lei, a gente nem pode fazer isso. O próprio SUS não nos deixa fazer isso. Então, Uhum. assim, a gente vai muito nessa onda mesmo. E com isso, a valorização nossa vai só ficando para trás. E com isso, o governo, obviamente, aproveita disso, né? E a gente vai só trabalhando cada vez mais. E Entendi. valorização não tem. Isso é um grande problema, né? Vocês É, sabem da importância que vocês têm, mas vocês não podem cobrar ela, né? é, porque É, pensa se um hospital fazer, um hospital hoje fazer uma greve, parar, geral. Pensa na situação de um hospital sem uma enfermagem. é impossível de funcionar. Impossível. É impossível. E a gente também, pela lei, pelos nossos conselhos, a gente pode parar em escalas de revezamento, se eu não me engano. Eu não sou muito sindicalista nesse assunto, eu não entendo muito. Eu sei que a gente pode parar fazendo um certo revezamento, pode parar, acho que até 40% do número de funcionários, mesmo assim com autorização judicial, com tanto de burocracia. Não é assim, Entendi. vamos lutar É. pelos nossos direitos. Não é à toa que a gente está aí há 30 anos buscando um aumento de salário, um reconhecimento de salário, e a gente não tem. É muito complexo. É, Como a pandemia de Covid-19 afetou o seu trabalho no SUS? Se você acha que a situação dos brasileiros sem o SUS seria afetada, né? Principalmente na pandemia? olha, eu acho que a pandemia, Haroldo, foi um boom mesmo que mexeu com todo mundo. Ninguém estava preparado para aquilo, como continuamos não estando,
tá? Sabe? Então foram muitas vidas perdidas. Eu mesma perdi algumas vidas, algumas vidinhas até, porque minha área é mais infantil. Então, assim, mexeu com a gente de um todo, sabe? Se a gente não tivesse o SUS, eu não sei como que seria, sabe? Eu não sei como que seria, porque o que o SUS tentou fazer, mesmo porque a vacina pelo SUS ainda acabou saindo, o Brasil está aí na ponta de pesquisa sobre essa vacina até hoje, se eu não me engano, acho que ainda estão liderando essas pesquisas ainda, né, dentro das faculdades, tem alguma coisa assim, mas eu acho que o SUS foi muito importante nessa batalha nossa aí. E foi muito difícil trabalhar nessa época da pandemia. Foi assim, eu posso te dizer assim, que foi uma época de total desespero. Eu acho que a Traumatizante palavra até, né? Muito complexo. desesperador, porque literalmente, a gente saía de casa e não sabia se ia voltar. Sabe? A nossa realidade foi, igual já foi falado muito disso, eu sei disso, mas a nossa impotência diante do vírus foi muito grande. E é uma coisa que ninguém esperava, foi um boom que veio mesmo para lastrar. Muito triste, as histórias são assim muito muito deprimentes até. A gente perdeu amigos aqui também da área e foram assim, são coisas que acontecem. Mas se a gente não tivesse, se a população não tivesse o SUS para tentar essa vacina, para fazer essas pesquisas, o que ia ser de nós? O resultado ia ser muitas vezes pior, né? Tem, Se já foi uma catástrofe mundial, imagina sem o SUS. né? Se a gente tivesse que pagar essa vacina, por exemplo. Quantas pessoas É, não iam ficar sem tomar, né? sim, sim. E é Já ficam, né? altíssimo. Sim, É. por várias questões, mas ninguém pode falar que é por uma questão financeira. Uhum. Porque a vacina é de graça no posto de saúde, é só você correr atrás. É. Né? Eu acho que quem não vacina hoje, dentro do Brasil, seja qual vacina for, não é por falta de dinheiro. Eu não sei como é que vocês estão aí de tempo, se eu posso falar. Pode falar tranquilo, a gente não Eu tem tenho uma limite, né? oportunidade aqui, eu faço uma medicação, uma vacina aqui na cidade, que é uma vacina de alto custo para um grupo seleto de prematuros que nascem aqui nas cidades. São crianças de baixo peso, crianças que nascem fora do tempo correto. E essa vacina, só para você ter uma ideia, 1 ml dessa vacina, ela custa hoje em torno de R$ 8.000. Nossa, é Tem muita coisa. crianças, tem crianças que eu aplico, por exemplo, 1 ml e meio, 2 ml. Então você vai aí por 16 mil, que nós estamos falando aí. E essa criança, ela tem que tomar isso por 5 meses seguidos. Vocês que são bons de cabeça aí, fazem as contas aí. É 16 uma vezes por 5, mês? Uma por uma mês, por né? mês. Então, Vai dar são mais de 16. R$ 70.000. É. O SUS oferece isso de graça, independente de raça, classe, se o cara é filho de médico, se é filho do mendigo da esquina, do dono da padaria. Eu aplico essa vacina aqui em diversas pessoas, sabe? De vários grupos aqui. E o SUS fornece de graça. E eu ainda tenho gente que não vem tomar. Por Então, quando eu. escolhas. Às vezes, até assim, por escolhas. Eu esqueci o dia. Faz falta não. Eu costumo Uhum. muito falar assim: o SUS está te dando mais de um carro. Isso aqui vale mais do que um carro. Né? E a família não dá valor. É, isso é o mais triste. Então, a gente também tem muito isso no SUS. Mesmo com o SUS, com todos os problemas que ele tem, os pontos positivos, então, são bem
muito maiores. São. E a próxima pergunta aqui é até sobre uma medida que você acha que talvez os governantes ou alguém pudesse tomar que pudesse trazer melhorias ao tratamento ou atendimento dos pacientes no SUS, ou até mesmo na organização do sistema em geral, se você sabe de alguma medida, tem em mente alguma coisa que poderia beneficiar isso? Olha, Haroldo, eu sou muito fã, você sabe disso, eu sou muito fã da educação. Eu acho que o que falta muito no servidor público é educação. E eu estou falando assim, desde do cara da portaria de um hospital até o diretor. Eu acho que o que o governo mais peca, de uma maneira geral, é na falta de educação dos seus servidores. Eu acho que tem que ter, assim, tinha que ser requisito para entrar no serviço a pessoa ser educada. Eu digo educada, não digo a pessoa ter que aturar tudo, que a gente sabe também que tem disso, que a pessoa apanhar numa portaria, você está trabalhando e ser agredido, não concordo com nada disso. Mas eu acho que a educação seria primordial. Eu acho que o governo tinha que investir em questões e em treinamentos de educação. E é do básico que eu estou falando, é um bom dia, por favor, sabe? Você está precisando de alguma coisa, sabe? São coisas mínimas. Respeitar, por exemplo, uma fila de prioridade, tratar tanto o cliente hoje do SUS quanto o funcionário do SUS com respeito, sabe? Oferecer lugares dignos para você trabalhar. Tem lugar aí que se a gente vai trabalhar, aí você não tem uma cadeira para você sentar, né? A gente pega aí os descansos dos hospitais, a gente pega aí os profissionais descansam no chão. Então, você pensa aí, a gente tem lugar que você não tem uma copa para você fazer uma refeição. Né? Quantos profissionais aí a gente escuta falar aí que come na rua? Então, eu acho que falta começar, porque a partir do momento que você tem educação, você vai começar a cobrar também educação. Sabe? Então, eu acho que já muda muita coisa. Acho que educação para todos os lados, né? Tanto dessa questão do respeito que você está falando, quanto na questão de formação também, né? Para os pacientes tratarem vocês melhor. Sim. E a própria educação para os próprios funcionários do SUS. Quando você vai ver a maioria dos funcionários do SUS, que também são usuários, né? Que a gente também é usuário desse mesmo sistema que a gente trabalha, também não conhece. Né? Não sabe a valorização do que tem na mão ali. Não conhece o seu próprio sistema de trabalho. Então, eu acho que acho que seria por aí. Entendi, eu acho que está certíssimo. Agora, saindo um pouquinho do assunto do SUS, que é o nosso principal foco, a gente vai falar um pouquinho da saúde privada para depois a gente fazer uma comparação entre os dois, para a gente ter sua opinião. Você já trabalhou na saúde privada? O que acontece, Haroldo? Eu não sei se isso ficou claro, eu acho que eu também nem cheguei a falar isso. O Hospital Nossa Senhora das Graças aqui, da cidade que eu trabalho, ele é um hospital filantrópico, ele é um hospital que ele tem um atendimento de 80% SUS e 20% privado. Entendeu? Não sei se isso faz alguma diferença aí para a sua entrevista. Eu acho que é bem interessante até, nessa questão da comparação. Talvez você possa citar para a gente se tem alguma diferença de atendimento dos pacientes públicos para os pacientes privados. Olha, o que eu acho que, assim, da parte da enfermagem, hoje, eu não vejo essa diferença, não. O atendimento que a gente tenta prestar é o mesmo, tanto para o SUS quanto para o privado, mesmo porque a enfermagem ela é muito sobrecarregada e a gente não teria nem tempo hábil para dar um tratamento diferenciado, tá? E dentro da instituição, o que eu vejo de mais diferente, mesmo assim, eu acho muito pouco diferente, seria as acomodações.
tá? Por exemplo, um quarto SUS hoje, eu trabalho num quarto que tem 5 pacientes internados. Num quarto de convênio, eu tenho 2, 3, tá? Mas a diferença grandesca, assim, eu não vejo. Uhum. Eu Teve não algum vejo. outro local que você trabalhou que foi só privados? Não, Tem não. algum aspecto do meio privado que você enxerga, que talvez no hospital que fosse só público, como a UPA, por exemplo, que poderia ser adotado pelo SUS, né, para melhorar essa qualidade? Tem algum item, você falou aí, por exemplo, dos quartos, né, com menos ocupação, talvez construir mais quartos, ou uma questão organizacional, se tem alguma coisa que você acha que, se fosse adotada pelo SUS, traria benefícios? Eu acho que assim, o que eu vejo muito é que o privado, ele tenta copiar o SUS, entendeu? Eu Entendi. tenho a impressão, falando bem como leiga, que o hospital, que a instituição privada, ela se espelha muito no SUS, entendeu? É Entendi. claro que quem está hoje aí num plano de saúde, e são poucos que dão isso, eles tentam dar um pouco mais de conforto para o paciente ali na sua internação, mas quando você vai ver, é muito melhor hoje, no meu ponto de vista, é muito melhor para o paciente, para o cidadão ser internado pelo SUS do que pelo convênio. O convênio, ele traz tanta burocracia ali junto, ele tenta dificultar tanto a vida do paciente, que, para mim, pessoalmente, não compensa. Você está conseguindo me entender? Entendi, perfeitamente. Eu acho que questão, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Se eu preciso fazer hoje uma tomografia no hospital, se eu tenho um pedido do SUS, essa tomografia é feita no mesmo dia. O médico passou lá de manhã, quero uma tomografia do fulano. A gente encaminha o pedido, essa tomografia é feita no mesmo dia. Se eu tenho um plano de saúde X, que eu não vou falar nome, né? Seja Uhum. ele qual for aí, eu preciso de no mínimo 3 dias para autorização dessa tomografia. Você Entendi. entendeu? Uma burocracia, mas para dificultar a vida do paciente mesmo. Sim, sim. E eu estou dentro da mesma instituição, eu estou tratando as pessoas, né? E eu tenho essa diferença. Então, para mim, essa é uma grande diferença que sempre me chocou muito. Porque a população fala assim, o SUS é ruim, o SUS é ruim, o SUS é ruim, mas quando você vai ver na prática, ele é melhor do que muito plano de saúde. Entendi. Você entendeu o que eu estou querendo te falar? Entendi. Isso eu não tinha tanto conhecimento disso, É, dessa forma aqui. mas, Tem até, mas são. até a próxima pergunta é sobre isso, que é uma comparação entre o SUS e o sistema de saúde privado, mas você já fez uma comparação muito boa. Tem alguma outra coisa que você acha? Por exemplo, vou te falar uma outra coisa. Aqui hoje, dentro da nossa cidade, que você também conhece tão bem quanto eu, o nosso hospital grande aqui, tô falando, de referência particular, tá? Uhum. Ele hoje tem 2 clínicos gerais atendendo, que é um pronto-socorro. O nosso hospital municipal, que ele é 100% SUS, de atendimento gratuito, se você chegar lá hoje, você tem ortopedistas, neurologistas, cirurgiões à disposição. Se você pode ter o plano de saúde que você quiser. Você pode ser o maior milionário hoje do Brasil. Se você for aqui dentro da nossa cidade hoje, se você sofrer um acidente de carro, por exemplo, você vai para o hospital municipal. Por E quê? lá Porque é garantia. é o único lugar que vai ter um cirurgião te esperando. Então, eu acho que esse é o SUS. Isso é uma coisa que seu plano de saúde não te oferece. Se você der entrada no hospital particular hoje aqui, vamos supor, você precisa de fazer uma cirurgia de urgência, você vai chegar lá, você vai passar por um clínico geral, você vai ficar ali horas esperando um cirurgião sair de casa para poder vir te atender. Essa é a realidade. Entendeu? Entendi. Então, são essas comparações que eu penso muito a respeito.
Como que é gritante isso para mim. Eu não sabia desse detalhe da questão da disponibilidade de profissionais, São, realmente. são. E são questões que estão na lei. É uma questão que pode ser cobrada, né? Se não tiver o profissional lá, você pode. Sim, Entendi. Acho que a visão de melhoria, né? Talvez com mais orçamento, com mais organização, seria isso que eu, a gente precisa, né? eu acho que com um pouquinho mais de boa vontade e um pouquinho mais de educação, de todo mundo saber o que é de direito. A valorização, principalmente, né? Tanto dos pacientes quanto do governo, e dos Sim, profissionais. sim. Entendi. Deixa eu ver se tem mais algum outro detalhe aqui. Como a gente está falando aqui, fazendo um trabalho em cima da Agenda 2030, ela tem o foco no desenvolvimento sustentável. É um Uhum. conjunto de programas, ações e diretrizes que orientam os trabalhos das Nações Unidas e dos seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável. Então, é um conjunto de normas, de textos e itens que eles fizeram para tentar ir rumo ao desenvolvimento sustentável mesmo. Você acha que o Brasil caminha, principalmente na saúde, né? Caminha para seguir essas medidas sustentáveis e, e atingir esses pontos que eles citaram para a gente? Eu acho que não. Eu acho que para a saúde entrar num caminho de sustentabilidade, tinha que rever muita coisa. Desde o consumo de um simples plástico ali que protege uma agulha, até o jeito que se faz uma desinfecção dentro de um hospital. Eu acho que eu tenho a impressão, muito leigamente, te falando como leiga mesmo que eu sou, eu acho que a área hospitalar é um dos maiores produtores de lixo que a gente tem. O tanto de resíduo que se tem ali, e a gente tem um setor no hospital só para isso, que é até uma das especializações da enfermagem, o tanto de lixo que se gera ali é muito grande. Eu acho que a gente está muito longe disso, até mesmo por uma questão de lei, sabe? A gente não pode reciclar o que está ali no hospital, é muito pouco daquilo que se pode reciclar por uma questão de contaminação, e eu não vejo muito, eu não ouço falar muito em estudos com relação a isso, sabe? Porque é um material que eu sei, até onde eu sei, ele é incinerado, se ele é contaminado, ele é incinerado, né? Mas e aquele restante ali que não é? Então, eu não vejo muito caminho para a sustentabilidade aí. Eu acho que existem ações que são feitas no dia a dia, que eu vivo isso ali, são economias de papel, economias ali de uma caneta, economia de uma medicação, de um líquido, que acaba que impacta, a gente sabe disso, né? Impacta no meio ambiente, impacta aí nessa sustentabilidade aí. Uhum. Mas eu acho que o consumo é muito grande. Muito Entendi. grande. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem Pode mais ou fazer. menos a ver com isso, né? Que você acabou de falar que o lixo do hospital, né? Quase todos são descartados, não tem como uma maneira de Reaproveitar. aproveitar, né? Até no caso mesmo, que a gente vê muito aí sobre transplante de medula, essas coisas, sobre o cordão umbilical, né? Que aqui, no caso, no Brasil, acho que é descartado, né? E É, será que se implantasse a medida de congelar, né, que muita gente congela, será que além de salvar mais vidas, talvez também não seria mais sustentável também para não fazer esse descarte? Uma coisa tão simples, né, mas eu acho que talvez demandaria muito recurso financeiro. eu acho que seria, sim, muito recurso financeiro para isso. É uma tecnologia aí que até onde eu sei,
não é muito usada, ainda deveria ser mais, por questões até de células troncos, que até onde que é o que eu sei, mas eu não vejo muito caminho para isso, não. Mesmo porque eu acho que o pior aí a gente vai esbarrar num negócio, na população, na questão cultural. Uhum. Tá? Porque aí a pessoa, pelo pouco que eu sei, a pessoa ia ter que concordar, Sim. no caso dos pais, né? De fazer aí esse congelamento desse cordão umbilical, e a população é muito despreparada para mexer com toda essa tecnologia. A população é despreparada para isso. Se a gente tivesse o mínimo de conhecimento da importância que é uma célula-tronco, no tanto de doenças que ela pode nos ajudar, talvez a gente tentaria, por algum meio, buscar isso aí. Mas a gente é muito despreparado. Isso passa Eu pela acho que questão isso do é investimento também, né? questão de Da investimento. valorização. Questão de investimento. A gente não tem preparo, nem os grandes hospitais de SUS podem até ter isso. Eu não tenho conhecimento se tem em todos, mas quando você fala em grandes centros, tipo Sofia Feldman em Belo Horizonte, que é uma referência, Modeste Valadares, que é uma maternidade de alta complexidade, pode até ser que já tenha alguma coisa adiantada sobre isso, sim. Tá? Que nós estamos falando aí de grandes instituições. Mas eu não tenho conhecimento, não. E vai ser e se fosse para poder pensar, um negócio de muito alto custo. Pensa uma cidade que nasce aí, por exemplo, Sete Lagoas, por exemplo, nasce menina aqui a toda hora. Como que seria feito essa seleção desses cordão? É um investimento científico grande, né? Como que seria essa seleção? Seria todo mundo ia ter esse direito? Imagina um banco de cordão umbilical de todo cidadão brasileiro. Quantos cordões umbilicais a gente ia ter estocado? Só hoje. Pois é. Só que hoje, aqui no meu setor, hoje, a gente teve 3 partos de gêmeos. Então, Nossa. você pensa, entendeu? Será que seria viável isso? Ou teríamos que arrumar outro jeito? Como que seria feita essa seleção aí? Entendeu? Então, assim, são muitos pontos para a gente poder. Porque nós, brasileiros, nós falamos, a gente tem muito hábito de falar assim, mas a gente podia fazer assim, a gente podia ter, igual você falou mesmo, Eliana, estocar todos, né? Estocar esse cordão umbilical aí. Ia ser menos um material, seria ok. Mas será que é viável? E o custo que ia ter para estocar todos? Porque não vai ter como fazer uma seleção. Né? Como é que eu vou pegar o cordão umbilical do vizinho para estocar e o meu não? Qual seria esse critério aí? Entendeu? Então, mas é um ponto muito interessante. Realmente. Muito interessante. Isso passa mais pela questão principalmente da educação e do investimento, né? Se você valoriza a saúde, não só a saúde, né? Mas a ciência também, com certeza Sim, essas respostas sim. iam chegar para a gente, mas não tem a E valorização. é uma questão de custo-benefício também. Porque você vai pegar aí uma população aí, eu não sou muito boa de número, mas uma população aí mundial que precisa de um cordão umbilical, que precisa de um tratamento com células troncos, talvez não justifique armazenar o cordão da população inteira. Né? É uma questão de custo-benefício também. Então, é muito complexo. É muito. Mexer com a área da saúde é muito complexo. São muitos porquês, né? Realmente. São muitos porquês. A gente tem algumas perguntinhas aqui para encerrar, as perguntas principais. Depois, se tiver alguma também, alguma coisa, algum comentário que você queira falar, alguma outra pergunta também, pode ficar à vontade. A primeira aqui é: qual mensagem você gostaria de deixar para algum estudante de ciência política sobre a importância das políticas públicas na saúde e também do SUS?
Olha, o Haroldo, o meu maior conselho, a minha maior mensagem para vocês que estão aí estudando, estudem, conheçam, conheçam o SUS, conheçam as diretrizes do SUS, conheçam as normas do SUS, busquem saber daquilo que vocês têm direito, daquilo que a família, que a nossa família tem direito. É só através do estudo. A lei, ela é muito ampla, ela é muito grande, a filosofia por trás dela também é muito grande, é muito diferente o que está no papel da nossa realidade que a gente vive, mas o caminho é esse que vocês estão fazendo, é estudar, sabe? É correr atrás. Porque o princípio da igualdade é para todos. Todos nós temos direito ao SUS. E não tem nada que o SUS não nos forneça. Não tem nada. Tudo envolve o SUS. Desde do lixo que se recolhe na rua, ao supermercado que é fiscalizado, a sua casa, se ela se ela não tiver de acordo com as diretrizes, ela também vai passar pelo SUS. Então, tudo é SUS. Tudo é o SUS. E eu acho que o cidadão brasileiro não reconhece isso e a gente é muito privilegiado, porque se eu não tenho muito conhecimento lá de fora, mas eu acho que nós somos um dos poucos países que tem esse sistema único de saúde que abrange tão bem assim, Sim. né? Que tem tantas, que cobre praticamente todas as doenças, praticamente todas as medicações. Então, o meu conselho para vocês é estudem, divulguem esses estudos, se informem com relação ao que é nosso, com o que é nosso, porque todo mundo quer tampar, ninguém quer divulgar que a gente tem direito, né? Enquanto mais leigo for, a gente for, melhor é. Mas a gente tem que quebrar isso daí, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, e é só através da educação. Tem até a ver com a próxima pergunta, que é um conselho que você daria para alguém que está pensando em seguir a carreira de enfermagem no SUS ou no setor privado? Essa é uma questão, é uma pergunta que me fazem muito. Até se deveriam ou não fazer essa carreira. Qual o Uhum. conselho que eu daria? Faça. Porque com todos esses desafios que eu te falei, que eu te mostrei, é uma profissão de muita gratidão, sabe? A gente tem muitos dois lados da moeda. A gente mexe com o sofrimento, a gente mexe com a dor, mas a gente também mexe com o amor, mexe com a gratidão, a gente também vê o que o ser humano tem de mais bonito e o que ele também tem de mais feio. E é muito rico quando você consegue salvar uma vida, seja através de um grande procedimento ou através apenas de uma palavra. Então, é muito gratificante, sabe? Eu acho que não é uma profissão para qualquer um, principalmente trabalhar em unidade hospitalar. Não é uma profissão para qualquer um, mas é uma profissão para quem gosta de se doar, para quem gosta de cuidar dos outros. Eu acho que o grande legado da enfermagem, o grande legado que a Florence, que foi quem iniciou esse trabalho de enfermagem, né, foi esse, foi o cuidar. Cuidar e cuidar. Porque a nossa profissão, a gente está junto na hora que nasce, no primeiro abrir dos olhos e no último fechar dos olhos. Então, essa é a nossa realidade hoje. E sem a Muito bonito o que enfermagem. você falou. Mas é verdade. Mas é isso que a gente vive. É isso que a gente vive. Né? E por mais difícil que seja, a gente tenta. Eu acho que toda enfermagem tenta fazer isso com um pouco de dignidade. Em ofertar ali para aquela pessoa um pouco de dignidade. A gente precisa de dignidade, tanto para nascer quanto para morrer. Né? Eu acho que um dos nossos maiores ideais é esse: dignidade. Tá certo. Concordo. A próxima é: o que você gostaria
que a população soubesse sobre o trabalho dos profissionais da saúde, do SUS, né? Se tem alguma coisa que se enxerga dentro do seu dia a dia que a gente não sabe, que seria bom a gente saber, até para valorizar vocês mais, alguma curiosidade, qualquer coisa. Como que é, eu queria muito que a população soubesse como que é desgastante para a gente. Como que a gente, como que o profissional de saúde, como que ele também é ser humano, né? E a gente não tem tudo na mão, a gente não tem superpoderes, a gente tem que respeitar um tanto de regras e um tanto de ordens. Eu acho que isso tinha que ser mais divulgado para a população. Por que eu tenho que administrar a medicação naquele horário? Por que eu não sei o horário que o médico vai passar? Por que eu não sei, por exemplo, quantos dias ele vai ficar ali internado? São coisas que não cabem a mim, sabe? Eu não sou, por exemplo, responsável pelo horário que a tia que leva a comida vai chegar no quarto. Uhum. E sou cobrada por isso. Então, essas coisas, eu gostaria, sim, que a população entendesse que não cabe à enfermagem. Porque a gente é muito envolvido por esse cuidar com amor e as pessoas acabam confundindo o que é o serviço de enfermagem e o que não é serviço de enfermagem. Sabe? Eu não sei consertar, por exemplo, o controle da televisão que está quebrado. Eu não sei, mas eu sou cobrada por isso. Isso não cabe a mim. Você está me entendendo? Eu não Uhum. sei o horário que o médico vai passar. Eu não sou secretária do médico. Eu não sou. Eu sei do meu horário. Meu horário de bater cartão eu tenho que bater. De chegar e de sair. E não posso me atrasar. Agora, o médico eu não sei. E não adianta brigar comigo, não adianta me ameaçar. Não adianta. Então, eu acho que essas coisas tinham que ser mais divulgadas. Eu acho que a população tinha que entender mais o que é o serviço de enfermagem, o que é de competência da enfermagem, porque nem tudo dentro de um hospital é enfermagem. O A que eu gente só tô, que eu pude perceber é que tem uma sobrecarga de funções e tarefas imensa em sim, cima de vocês e uma subvalorização, porque vocês não são valorizados nem recebem pelo que vocês fazem, sim, um excesso sim. de tarefas. Porque, vê se você concorda comigo, se você está internado no hospital e você precisa, por exemplo, que da senha do Wi-Fi, quem você vai pedir? Quem está ali à disposição? É, enfermeiro. Só que eu não tenho essa senha. Então, como que eu vou te fornecer? Entendeu? E a própria Né? instituição joga muita coisa em cima da enfermagem. Toda instituição é assim, né? Toda instituição é assim. E a gente não é responsável. O que eu mais escuto no meu plantão é que horas o doutor vai passar. Eu não sou secretária do médico. Eu não sei. E se eu falo, eu não sei, eu sou criticada. Uhum. Né? Aquele acompanhante, aquele paciente ali vem para cima de mim com 4 pedras na mão. Ah, mas como que você não sabe? Não sei. Eu não vivo com o médico, eu não tenho a agenda do médico, eu não sei os outros lugares que ele trabalha. Entendeu? Então, assim, é uma sobrecarga enorme que vem para cima da gente. O que a gente pode ajudar o paciente, a gente tenta ajudar. O que a gente consegue ajudar, a gente tenta. Mas tem coisa que não cabe a nós. E a gente é cobrado por isso, principalmente pela população. É verdade. Tem alguma outra coisa, algum outro detalhe que você acha importante compartilhar? Não, eu acho assim, eu que pergunto para vocês. Não, eu acho que ficou tudo muito claro o que você Alguma informou para a gente da curiosidade, sua Adriana? vida, Eu acho que também ficou tudo muito claro. o que você explicou para a gente da sua experiência no SUS. Você falou até da sua carga horária, né? Cerca de Uhum. 12, 13 horas, né? É.
o que eu tenho mais de dúvida, assim, é quanto à organização do hospital em si, principalmente se você trabalha no hospital grande. Eu sei que existe, né, talvez a enfermeira-chefe, e não sei se existe um médico-chefe, né? Eu queria saber como é que funciona mais ou menos a organização, para saber, até porque vocês estão sobrecarregados, né? Olha, é assim, a gente tem 2 conselhos, que é o COFEN, que é o Conselho de Enfermagem a nível nacional, que são divididos por subseções, né? Aqui a gente tem o COREN, que é o de Minas Gerais. E esse COREN, ele rege, né, as nossas leis. Então, a gente tem, por exemplo, todo lugar onde tem a enfermagem hoje atuando, tem que ter o RT de enfermagem, que seria o meu gerente de enfermagem. Abaixo do meu gerente de enfermagem, eu tenho a minha supervisão, a minha coordenação de enfermagem. Abaixo da minha coordenação, eu tenho o meu supervisor, que é o enfermeiro que está ali comigo, do meu lado, ali durante o meu plantão. E depois eu tenho o técnico de enfermagem, que é o cargo que eu exerço. Tá? Acima do meu gerente, eu tenho um médico, que ele é o responsável técnico pelo hospital. Por todo o procedimento técnico que é feito dentro do hospital, a gente tem esse médico que responde também. Mas eu, por exemplo, eu tenho que prestar contas ao meu supervisor, à minha coordenadora e à minha gerente de enfermagem. Entendeu? E Entendi, assim vai. bastante chefe, né? Tem chefe pra caramba. Mas a que está comigo ali no dia a dia é a minha supervisora de enfermagem. Você falou aí do médico, né? O médico coordenador. Esse médico e o seu gerente, eles têm que estar no hospital todo dia? Como é que é o... O médico em si, eu não sei da rotina dele, que é o do diretor técnico. Eu Uhum, não sei quantas horas ele tem que trabalhar por dia, eu não conheço como que é. Mas, por exemplo, a minha gerente, ela tem uma escala de 8 horas por dia. A escala dela de trabalho é 8 horas por dia. E a gente entendi, sempre vê ela por lá, assim, direto. entendi. Eu tenho uma pergunta. A gente falou de pandemia, né? Sobre fake news. O quanto que as fake news atrapalham no atendimento e algumas coisas a gente viu até na casa das vacinas, muita informação errada. Atrapalha bastante. Atrapalhou muito. E até hoje ainda atrapalha. A questão da vacina, eu acho que, né, tem muita gente que não se vacinou, porque ficou até hoje com medo de virar jacaré. Né? Eu escuto isso muito ainda até hoje, tá? Fora de ideologias políticas, que não vem ao caso, mas é uma frase que eu ouço muito, tá? A questão da falta de oxigênio gerou, assim, uma comoção e muita correria. A questão da fake news dos óbitos também, como que estavam sendo feitos. Nossa, foi muito, muito triste. Atrapalhou muito a nossa vida. Mas você Muito. acha que com a chegada da internet espalhou mais ou antigamente tinha, mas era assim mais camuflado? Eu acho que chegou mais, porque na internet hoje a gente tem o Dr. Google, né? Então, Também tem, né? Um problema isso. é, então Automedicação. então as pessoas chegam para você hoje, mas eu li isso no Google. Não, não é assim, né? Nem tudo era Covid, né? Como hoje em dia também, nem tudo é Covid, e uma tosse que você dá, todo mundo já te olha feio. Não, calma aí. Né? A gente tem outras coisas também acontecendo junto com a Covid, né? Então, assim, essas fake news atrapalharam muito a vida da gente. Até mesmo para a gente saber se o que a gente estava vendo ali, se era realidade ou não. Né? Porque foi tudo tão aumentado também, tudo tão surreal, que a gente mesmo fala, será que é verdade mesmo? Será Sim, que isso tudo está acontecendo? sim.
né? Então, essa foi uma fase bem complicada. Com relação às políticas públicas, você acha que a população é totalmente informada ou tem muita gente ainda muito desinformada sobre as políticas públicas, tipo assim, no caso de campanhas, às vezes igual pessoas que moram mais afastadas, bem no interior, vamos falar assim, campanha de câncer de mama, campanha de câncer de próstata, ainda tem muita gente desinformada. Você já presenciou, soube de algum caso de alguém muito desinformado, tipo assim, que não tinha noção das coisas, que se soubesse, teria, por exemplo, tratamento melhor, Já. às vezes morreu até sem saber o que tinha por causa de desinformação? Olha, é muito triste isso que eu vou te falar, mas a falta de conhecimento da população é muito grande. E eu acho que é dos dois lados, tá? É muito comum a gente ver a simplicidade da pessoa, até mesmo no linguajar dela. Como que uma pessoa humilde chega para a gente e muitas vezes é tão humilde que até hoje nunca andou de elevador, sabe? A realidade é essa. Se uma pessoa que até hoje, em pleno ano 2024, não sabe apertar um botão de elevador, você acha mesmo que ela vai saber procurar seus direitos sobre um tratamento de saúde? Ela não sabe. E a população aqui, a população ela é muito carente disso, e tem muita gente assim. Muita gente. A gente vive isso aqui no nosso dia a dia, direto. Tá? Eu tenho eu vou te dar um exemplo, vocês vão me perdoar aí algumas palavras, mas eu estava cuidando de um senhor, e esse senhor estava muito incomodado em cima da cama. Muito incomodado. Ele estava relativamente bem, e ele estava com muito incômodo na barriga. Aí eu cheguei perto dele, conversei com ele, ele falou muito para mim que ele queria ir na casinha. Tá, eu nem sei, viu, Haroldo? Você vê isso aí, se pode colocar, se não pode, se você vai Não, querer, tranquilo, pode falar o que você se quiser. você vai querer editar ou não, tá? Não, sem E ele problema. falava pra mim assim que ele queria, ô moça, eu quero ir na casinha, eu quero ir na casinha. Eu, como também sou mais do interior, eu sabia que a casinha era o banheiro. Levei ele pro banheiro. Tô vendo que ele não sai do banheiro, por nada. Ele não saía do banheiro por nada. E um senhor tranquilo, lúcido, orientado, sabia bem onde é que ele estava, sem problemas mentais nenhum. Quando eu consegui fazer esse senhor abrir o banheiro estava todo sujo. Todo sujo. Ele não sabia usar o vaso sanitário. E aí ele foi tentar, deve ter ido tentar se limpar, sujou parede, sujou pia, sujou tudo. E ele não sabia usar o vaso sanitário. Ele me perguntou o que era aquilo, que bacia era aquela. Então você pensa, que cidadão é esse? Aonde que você acha que aonde ele mora, onde não tem um vaso sanitário, você acha que ele está preocupado se ele tem um câncer de próstata? Você acha que esse senhor, alguma vez na vida, foi fazer um exame de próstata, que alguma campanha chegou nele? Não chegou. Ele é muito humilde, né? Ele não tem esse conhecimento. Então, é esse tipo de população que a gente mexe. Sabe? É esse tipo de gente que ainda, infelizmente, ainda chega para mim. Sabe? Então, assim, é a realidade do SUS. É a realidade que a gente vive. Agora, você A realidade imagina do bem, país, né, também. Tem muita a gente gente que não pensa, enxerga, infelizmente. a gente pensa que essas coisas não acontecem ainda, mas acontece. E aí eu tenho vários exemplos para te falar. Eu tive uma criança agora, há pouco tempo, que me perguntou o que era uma coxinha. Pensa, uma menina de 4 anos, ô tio, o que é coxinha?
Porque uma coleguinha lá do quarto só ficava pedindo à mãe uma coxinha, uma coxinha, uma coxinha. A outra virou para mim e falou assim: ô tia, o que é a coxinha? Então, você para e pensa assim, uma coxinha que eu vou ali na esquina e compro, né? Mas não é Ela todo mundo nunca que teve. tem. Não. Ela nunca teve essa realidade. De onde que ela veio? Aonde ela mora? Se ela não sabe o que é uma coxinha, imagina a saúde dela, o que que não é. Entendeu? É. Então, é essa a realidade do SUS. Aí você vê, viu, Haroldo, se pode colocar ou não, Não, qualquer pode, coisa. sem problema. Mas deu É, para sem deu para problema responder nenhum. essa pergunta, Diana? Tudo, não, respondeu. Tudo que a gente perguntou. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. O nosso tempo lá na entrevista ele é um pouco reduzido, então a gente vai ter que provavelmente cortar algumas perguntas, mas eu pretendo fazer um vídeo maior também, para disponibilizar para quem quiser assistir o vídeo completo. Não tem problema nenhum, não, né? Não, E a tem gente não. deixa o vídeo maior com mais detalhes, que aí o estudante que quiser assistir a entrevista com mais detalhes, mais informações, ele assiste, não tem importância não. Não tem problema não, tá tranquilo, viu? Beleza. Tem mais alguma coisa, Eliane? Não, só agradecer mesmo, Juliano, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Não, Enfatizar aqui, né, muita admiração pela sua profissão, né? Se não for a mais importante, uma das mais, né? uma das mais, com certeza, viu? Com Eu só certeza. queria Muito deixar obrigada. Eu nada, queria te Deus. agradecer também. Eu admiro não só a sua profissão, mas você também. A gente já tá Bastante. Muito junto, né? obrigado. Nada. Muitos Só anos. queria deixar registrado aqui que, não sei se eu consegui transparecer isso, mas eu sou fã do SUS, eu sou 100% fã do SUS, eu sou uma admiradora dele, eu acho que vale muito a pena lutar por ele, que nós temos. Sou uma usuária também, como todos nós, né? Então, assim, eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma maneira, seus colegas aí também, e que vocês continuem a estudar, que a gente precisa de estudar. Eu acho que tiveram duas coisas que você transpareceu para mim mais assim, que foi essa importância e qualidade do SUS, que até acima do setor privado, né? E que me surpreendeu, e também essa importância da educação, que também você citou bastante, que eu acho que foi o que mais transpareceu para mim, que com certeza vai ficar gravado. Eu não sei se era bem Beleza? essas as respostas que vocês esperavam, Foi eu muito não sei melhor se do que a gente esperava, eu espero que a sim. gente achou, né, com certeza. E depois também você me conta, me dá um feedback aí também do que a turma lá achou, tá? Beleza, eu vou passar. Se tiver alguma coisa que eu puder ajudar mais, estou à disposição, você sabe disso. Eu acho que eu Beleza, não sou, beleza. acho que eu não sou uma pessoa assim que se expressa assim tão bem. Não, você foi muito claro em tudo que você falou, tudo que a gente perguntou aqui. Eu não tenho nada, Espero, nada a criticar mesmo. E eu te dou um espero que. feedback sim sobre a apresentação nossa lá. A gente vai passar a entrevista para todo mundo ver lá também. E eu E é te um passo, tema é muito isso, só polêmico, né? agradecer. Oi? É um tema muito polêmico. Sim, é muito importante que tem que ter discussão, querendo ou não, né? E acho que quanto mais claro ficar isso, que o SUS na verdade não é o problema, ele é a solução, né? É, Quanto mais claro isso ficar, mais fácil vai ser para a gente conseguir melhorias nele, mas a gente não tem essa visão, né? né? A gente não tem essa visão. A gente começa a ter um pouquinho dessa visão quando, infelizmente, mas graças a Deus é uma minoria da população que depende dele 100%, que vê a vida ali na mão do SUS. Quando você vê um paciente assim que está ali no hospital 8, 10 meses, sem ter custo nenhum, sem preocupar com a comida, sem preocupar com uma fralda, sem preocupar com um remédio, aí que você começa a pensar, como que é? Quanto que custa aquilo ali? Né? É muito dinheiro, muito. A gente tem pacientes aí que ficam internados aí 1 ano,
Pensa, você bancar uma pessoa com fralda 1 ano, e o SUS te dá isso de graça. Isso é um Pensa direito nisso. garantido, né? É muito, uma coisa muito importante para a gente deixar sem discutir, deixar passar que não pode. Deixar sem saber que é seu direito, Uhum. né? É seu direito. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado, viu? Muito de nada, Mais uma viu? vez. E Obrigada. aí eu te passo lá o feedback que a gente tiver. Dá sim, que eu vou gostar de Compartilhe com saber. você também o resultado final, tá Tá, bom? quero ver sim. E manda para mim a entrevista. Ok, eu vou parar aqui a gravação.